15 de novembro de 2025. Feriado. Embora tenham muitos chorando, né, que não é um feriado autêntico por ser sábado. De qualquer maneira ele não trabalharia, mas tudo bem. Só que o feriado é proclamação da República, Marechal Floriano Peixoto, 1889, aquela história toda. Eu, honestamente, não comemoro o feriado, porque eu acho que o Brasil tem feriados demais. Eu acredito que muitos desses deveriam ser deixados de lado para priorizar a produção, a produtividade. Poxa, já temos 30 dias de férias. Já temos uma série de direitos que em outros países não passam nem perto. Acho que o brasileiro deveria produzir mais. Mas é uma questão de ponto de vista. Porque eu sempre trabalhei muito e não me arrependo. Para quem trabalha no turismo, não vou dizer nenhuma novidade. Para nós não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. A gente trabalha. Produz. É algo que eu me orgulho. Algo que eu me orgulho. Mas respeito quem discorde. Respeito aqueles que acham que têm direito pleno ao descanso total e absoluto, recebendo o dinheiro necessário para viver muito bem, sem se perguntar de onde sairia esse dinheiro. Porque na cabeça de alguns, uma empresa que pouco produz tem como pagar altos salários, mais privilégios. Mas esse é outro assunto. Deixemos para um novo vídeo. Agora eu vou me prender à República. Honestamente, eu não sei se é algo que realmente merece comemoração. Não que eu seja um fã incondicional da monarquia. Não. Mas eu acredito que termos como república, monarquia, califado, parlamentarismo, sabe, essas palavras que a gente ouve durante uma vida e mistura, não sabe o que é aqui, o que é lá, o que tem a ver, mas eu acho que elas têm um ponto em comum. São apenas títulos. Porque, na minha humilde opinião, indiferente o sistema de governo, desde que os líderes sejam pessoas sérias, idôneas, que priorizam o melhor para a nação e sua gente. Agora não caio na utopia que esses líderes teriam que viver como pobrezinhos, não sou contra os castelos, não. Que eles estejam em palácios, que eles estejam uma vida acima da média, normal. Não estou querendo colocar limites na riqueza. Não. Mas líderes que sejam justos, que não sejam corruptos, gananciosos, escravagistas, que entendam que o que tem que ter limite é a pobreza. Ou seja, o cidadão trabalhar, produzir, não cumprir horário, produzir. E, em troca, ganhar o suficiente para uma vida digna. O que eu chamo de vida digna? Uma boa casa para morar, um carro, luz, água, telefone, internet, segurança, saúde e educação para os filhos. Isso, para mim, é o sistema de governo que tem que ser comemorado. Aí alguém vai dizer, deixa de ser sonhador, isso não existe. Existe, temos muitos exemplos pelo mundo. Infelizmente, são exceção, não a regra geral. Só no começar esse vídeo eu sei que terei muito contraponto. Gente me criticando, sabe? Como é que é aquela história? Fascista, golpista, direita. Aquele mimimi que a gente ouve direto. Mas tudo bem. Eu sei o que eu quero para o meu país e não porque pesquisei no Google, não. Porque aquele trabalho que eu falei no início do vídeo, que é árduo,
sabe, direto. Não é sentado numa cadeira. Passei a vida pulverizando fronteiras. Nesse país conheci cidades, estados, regiões. E conheci outros países, outros idiomas, outros povos, culturas e governos. E eu sei que é possível. Basta querer. Só que, infelizmente, governos iguais ao nosso não querem. Por isso que eu digo que, sabe, nomenclaturas, conceitos. Pô, país polarizado, direita e esquerda. Aí o cidadão vai e vota na direita. O maldito senador que ganhou a vaga, a cadeira lá, vai e toda vez que tem que decidir, decide em favor à vontade do governo de esquerda. E o mesmo vale para muitos deputados, vereadores, prefeitos, governadores. Ou seja, é indiferente. O problema está nas pessoas colocadas lá, que com certeza elas não votam em favor do que quer o governo por ideologia. Elas se vendem. É gente que engana o povo com discursos para chegar lá e mostrar o que realmente são. Uma pena. E no meio dessas discussões, dessa polarização, eu coloco as minhas ideias e tenho assim recebido todo tipo de ataque, agressão, ofensas. E tem muitos que me chamam para o debate. Aí, quando eu aceito debater, eu coloco a forma que penso, coloco o argumento que baseia a minha tese. Eles, sem ter como contestar, desmentir, usam aquela famigerada estratégia já morta, já podre, de tão conhecida, que foi trazida para o Brasil, implantada aqui por Leonel Brizola. Aquela coisa de vamos debater, você pergunta o que quer e eu respondo o que eu quero, ou seja, não tem debate. É aquela, sabe, aquela coisa que eu costumo dizer, bom, vamos debater, eu chego para o oponente e digo, olha, eu gosto da laranja porque tem vitamina C e é saborosa. Aí eu espero o quê? Que ele fale comigo, me responda a respeito da laranja, que diga se concorda, se discorda. Se concorda, coloca o seu ponto de vista, o seu a mais, que de repente eu esqueci de colocar. Se discorda, ele mostre que eu estou errado, mas não. Eu digo eu gosto da laranja e ele começa, não, porque a melancia, mas eu não estou falando em melancia. Aí já começa, a gente fica 10 horas sem debate. É com gente distorcendo, desviando o foco. Gente que diante da posição de falar que prefiro a laranja, fica 10 horas falando, mas não toca em laranja. Então isso não é debate. Por isso que quem me conhece sabe que eu digo, não adianta tentar debater com quem não quer o debate. O que eu ganho? Ficar horas e horas e horas, sabe? Sem chegar ao denominador comum, chega um determinado momento que ninguém mais sabe do que está falando. Isso sem falar das provocações, das ofensas, porque tem gente que pensa que debate é ofender o mensageiro. Porque assim ele pensa que irá exterminar o conteúdo da mensagem. É absurdo, mas é uma coisa, não vou dizer nem cultural, é uma coisa que foi colocada ali como verdade, como estratégia, como malandragem, como esperteza. Que o cara fica horas e horas e horas enrolando e sai dizendo, eu destruí. É assim. Então não adianta debater. Porque de repente eu fico naquela situação do cidadão que passa na rua e vê aquele cachorrinho vira-lata dentro de um pátio latindo. Poxa, adianta argumentar? O negócio é seguir. Porque se você tentar argumentar, vai chegar uma hora que vai estar latindo também. Mas, claro, existem exceções. Então, eu vou propor um debate agora. Do que eu tenho visto atualmente no Brasil. E eu peço que quem for entrar, deixe a sua opinião. Eu vou respeitar. Eu respeito as diferenças. Desde que
Opiniões essas vindas com argumentos. Mas, por favor, não venham com aqueles argumentos da Rede Globo, da UOL, da CNN. A gente sabe que isso é uma mídia remunerada. E se alguém discordar, eu posso voltar aqui e dar uma série de exemplos, que ali não tem jornalismo, ali tem defesa a um sistema implantado no país. Mas vamos lá. O que eu tenho ouvido ultimamente? Eu tenho ouvido a militância de esquerda comemorando: dólar caiu, bolsa subiu, desemprego diminuiu. Então vamos por partes. Dólar. Você sabe o que faz o dólar subir ou cair? É a lei da oferta e procura. Quanto mais dólares circulando no país, menor é o preço, ele cai. Se o dólar sumir, ele se torna raro, sobe. Mas por que tem mais dólares circulando hoje? A bendita taxa Selic, que determina os juros no país, está em 15%. Algo inimaginável em qualquer país sério. E essa taxa Selic atrofia a produção. Porque empresários, investidores, eles produzem com dinheiro de bancos, com financiamentos. Eles tiram os empréstimos, vão trabalhar, depois pagam os bancos. É uma roda. São esses homens que dão empregos, que colocam comida na mesa, ou seja, que fazem a máquina girar. Com essa taxa, o dinheiro no Brasil está muito caro. Ou seja, os juros no país estão estagnando a produtividade. Nunca se viu um número de empresas pequenas, médias, grandes, inadimplentes, e outras pedindo até, eu vou dizer assim, um termo já antigo, a famosa concordata, que independente de como você chama, significa a empresa pede 2 anos para parar de pagar suas dívidas para tentar recuperar as energias. Se não conseguir, depois desse prazo, fecha as portas. Mas as empresas não vão conseguir se esse juro continuar. Então o desemprego só está aumentando. E as previsões futuras são tristes. Mas em compensação, o país com esse juro paga a investidores externos que vêm aplicar o seu dinheirinho aqui, o aposentado lá de fora, juros bem melhores. Só que a estabilidade econômica do nosso país assusta os investidores sérios, porque o investidor sério chega, coloca o dinheiro a longo prazo, que dá sustentação fiscal para o país. Mas ele não vem. Então quem vem? Vem o especulador. Aquele que chega, coloca caminhões e caminhões de dólares aqui, mas o dinheiro sai na mesma velocidade que entra. E vem aqui, ganha o seu juro, toma os cuidados, volta, tira todo o dinheiro. Nós ficamos assim. Ou seja, essa oscilação do dólar nada mais é que especulação. Especulação. E corrói a nossa economia. E claro, aí vem a questão da bolsa. Meu Deus, a bolsa subiu. Você sabe como é que acontece na bolsa? É o seguinte, o índice final, ele é a média de todas as empresas que colocaram suas ações no mercado. Então aquelas que estão com as ações lá embaixo, outras estão em alta, bom, na média daquela porcentagem que a gente vê diariamente. Então a bolsa está em alta? Está. Mas vocês já repararam? Se não repararam, antes de sair comemorando, vamos dar uma olhada. As empresas que estão em uma alta astronômica, que traz esses números positivos, são as ligadas ao extrativismo, não à produção. Do que eu estou falando? Esse governo está dando as nossas riquezas naturais, assim, está indo de baseada lá para fora. E quando eu falo está dando, eu não falo venda, exportação. Não, entregando as nossas riquezas a preços bem abaixo de mercado, tá? Mas o que ganha com isso? Ganha a entrada de mais dólares
Sim. E ganha esses números positivos na bolsa. Quer dizer, para eles, foda-se que estão secando as nossas riquezas e que estão quebrando as nossas empresas. Não interessa. Porque eles conseguem números positivos em gráficos artificiais. E esses números são colocados para o marketing, que faz uma propaganda essa que militantes, talvez igual a você, iguais a você que esteja me assistindo, ajudam a disseminar. Sim, mas como é que eu posso ser tão contraditório se eu estou falando que o comércio está parando, as lojas estão fechando, se as indústrias estão quebrando? Como é que o desemprego está caindo? Simples. Taxa de desemprego é medida não por quem perde o emprego, mas por quem está pedindo emprego. E hoje no Brasil, o número de pessoas que estão pedindo para trabalhar está caindo. Por quê? Porque elas são bancadas por bolsas paternais do governo. Tem gente que mesmo tendo onde trabalhar, não quer sua carteira assinada, porque se assinar a carteira pode perder uma dessas bolsas, uma dessas ajudas assistenciais. Então hoje, tem empresas, vai nos supermercados, vai nas lojas, principalmente no litoral, que agora começa a temporada, eles não conseguem funcionários. Tem mais vagas do que procura. Por quê? Porque os caras não querem trabalhar, porque acham que não precisam, porque tem aquela esmola mensal do governo. Então, com essa atitude, mais uma vez, índices positivos para propaganda, nunca o desemprego foi tão grande, um povo indolente, um país que não produz. Mas o que eu estou dizendo? Quer dizer que o governo quer quebrar o país? Quer. Primeiro, se tiver a maioria esmagadora da população de baixa renda, totalmente parada, improdutiva, dependendo da esmola mensal, nem vai ter essa gente na mão. Serão animaizinhos de estimação que ele dá de comida. É um cativeiro sem grades. E aí os jovens estão surgindo nesse ritmo. Então eles não estão se preparando para o mercado. E uma população que a maioria esmagadora não consegue, com o seu trabalho, manter o seu sustento, é muito fácil de comandar. Sim, mas se ele quebrar o país, o que vai sobrar? Da onde vem o dinheiro? Bom, aí a gente pensa, né, no que está acontecendo hoje. PCC, Comando Vermelho. Alguém pode dizer, mas tu é louco? O que tu está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Marx, quando criou o famoso marxismo, ele falava em igualdade e que o poder do país estava no povo do campo. Só que o mundo evoluiu, o século XX trouxe a tecnologia, aí opa, não, o poder não está no campo, o poder está na indústria. Aí foram atrás do operário, sindicatos, aquelas coisas todas que a gente sabe. Só que agora no século XXI, depois de passar por Lenin, que dizia que a força vinha do operário, e Marx, que dizia que vinha do campo, os governantes que querem o poder acima de tudo, perceberam que não. Que o operário, o homem do campo, eles têm a força do trabalho, mas não tem o dinheiro, o poder. Então a melhor parceria seria o quê? Um governo paralelo. Um governo paralelo com muito dinheiro, com armas, com força. Eu estou falando de quê? Veja a realidade e depois me diga. Então esse é o debate que eu proponho. Entrem aqui e sejam diretos, concentrados apenas no que eu falei. Eu pedi explicações, pedi que me desmintam com base o porquê do dólar caindo, as bolsas subindo e os índices de desemprego menores. É esse o debate.
cheguem para mim e mostrem que eu estou errado nesses 3 pontos, mas com argumentos, com fatos, mostrando, não narrativas, mas o que a gente vê na vida real. Aí alguém vai dizer, mas você está brincando, esse governo, olha como os preços estão caindo. Vai no mercado para ver. Eu vou no mercado. Que preços estão caindo? Das frutas, dos hortigranjeiros? Isso é sazonal. Tem época de safra que o preço cai. É oferta e procura. Agora, os outros preços continuam da mesma forma. O brasileiro não tem mais dinheiro para ir no mercado. Porque os que trabalham ganham cada vez menos. E os que não produzem começam a ver que aquele dinheiro que vem das esmolas do governo não dá nem para sonhar com o básico. Então esse é o Brasil. É o Brasil quebrado, é o Brasil falido, é o Brasil com uma máquina de governo inchada, cara. É o povo trabalhando para bancar essa máquina, cada vez mais sedenta por poder e dinheiro. E são impostos, 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 algo nunca visto. Aí para completar alguém vai dizer, isso aí é fake. Claro, tudo para eles é fake. Mas daí eu peço que me respondam mais uma pergunta. Haddad. Haddad, que nunca foi grande coisa, sempre foi politiqueiro. Eu falo que eu passei boa parte da minha vida em São Paulo, eu conheço Haddad. Ele foi colocado como ministro da Economia apenas mais um ministro desses trocentos criados para ocupar ministérios desse governo, sem o mínimo conhecimento para assumir a pasta. Para ele, economia é imposto, imposto, imposto. Esse governo não fala em diminuir despesas da máquina, não. É só imposto, 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 gastar, gastar, gastar. E esse gasto hoje é visto assim, tendo como símbolos a tal da Janja e o iate. Numa COP30, que era para defender o meio ambiente, e os mais pobres, colocando em rios, embarcações que gastam toneladas e toneladas de diesel, poluem e desmatando para tirar madeira para construir aeroporto que pega fogo. Então, esse é o governo. Aí o que está acontecendo com Haddad? Haddad sabe que o Brasil quebrou, que o ano que vem vai ser terrível. E ele, malandro do jeito que é, não vai ficar como para-choque, não. Porque ele sabe que o Lula usa as pessoas como se fosse uma laranja, até o bagaço. Aí quando não tem mais o que usar, as pessoas ficam o tempo todo fazendo o que ele mandou por trás sem aparecer, sabendo dos efeitos colaterais. Aí quando explode, ele põe a culpa no para-choque. Então, só para vocês saberem, antes de entrarem, se é que vão entrar para me dar o contraponto com fatos, não narrativas, Haddad é o primeiro ministro que eu aposto que não vai ficar para o ano que vem. E também eu duvido muito que Haddad se arrisca a se candidatar, nem que seja a síndico de prédio, porque ele sabe que ele foi tão mal que ele não vai se eleger a nada. Então Haddad ele vai simplesmente sair do governo e dizer que quer um ano sabático para descansar. Vai sumir, como fizeram outros famosos do PT, que vendo do jeito que a coisa está caindo, abandonaram o barco. Hoje nem se ouve mais falar no nome deles, mas eles só estão deixando a poeira abaixar para saber se voltam ou não. Porque nesse partido tem muita gente esperta, inteligente, que sabe a hora de sair. Deixando então as Glazes, os Lindenbergs, os
Randolph Rodrigues, mostrando a carinha para amanhã ou depois serem esculachados pela história. Então, em resumo, é isso. Se você assistiu até o fim, eu fico no aguardo. Se concorda, entre aqui embaixo e coloque que concorda. Se discorda, entre também, mas argumentando. E não com essa narrativa que a gente está careca de saber. E muito menos com a malandragem porca de tentar desviar, distorcer, confundir, misturar assuntos, chegando finalmente a provocações e troca de ofensas. Por mais que eu respeite uma pessoa que defenda com a própria vida a sua ideologia, eu acredito que teimosia, militância e fanatismo têm limites. Poxa, você tem família, precisa pensar no futuro dela. Você não pode estar disseminando informações sem ir a fundo ver se é verdade. Não é porque fulano falou, ou porque Beltrano mandou falar, ou porque você assistiu numa determinada emissora de TV, que o que é colocado é verdade. Não esqueça, é o exemplo do teatro. O palco é muito bonito, mas por detrás do que você enxerga tem os bastidores. E sem conhecer o que acontece lá na coxia, você não pode garantir aquilo que está vendendo como verdade. Eu procuro embasar toda a informação que eu passo. Então vou colocar aqui informações dadas por Gustavo Gayer, deputado federal. Você logo vai gritar: é um fascista, é de extrema direita. Não quero saber a sua opinião sobre Gustavo Gayer. Eu fui atrás de cada informação por ele passada. E todas elas batem. É verdade. Então, se você discorda, ótimo, venha para o debate. Mas, por favor, mostre no que baseia a sua opinião. Senão, será apenas mais um, agindo como adestrado, que foi programado e doutrinado desde os primeiros dias de vida escolar, tendo chiliques de pombagira meiga, tentando fazer valer na marra, no grito, aquilo que você quer que seja verdade. Saia da vala comum. Antes da direita, antes da esquerda, antes da militância, existe a cidadania. É recorde no Brasil. Bem rápido, tá? 1/3 das empresas brasileiras estão inadimplentes. Nós temos 24 milhões, 8 milhões estão inadimplentes. No agro, que é a principal força motriz da economia brasileira, pedidos de recuperação judicial disparam. Recuperações judiciais batem recorde em 2024. Olha isso aqui, gente. Isso aqui foi na crise da Dilma. Tá vendo essa coluna aqui, ó? Esta foi a grande crise do período da Dilma, tá bom? Que logo depois entrou o Temer. O Brasil registra a maior inflação do mês de fevereiro em 22 anos. A inadimplência do cartão, vou aumentar aqui para você ver. A inadimplência do cartão de crédito, só para você ter uma ideia, bate recorde também. 60% das pessoas que usam cartão de crédito estão devendo. E aí nós temos essa aqui, ó. O Brasil tem mais de 335 mil pessoas em situação de rua, mais do que dobrou no período do governo Lula apenas. Situação no período de pessoas em situação de rua mais do que dobrou. Continuando, o Brasil terá rombo fiscal mesmo com recorde de imposto em 2025. Ano que vem, nós estamos, aquela palavra com F, que eu não vou falar aqui. Sobre Lula, estatais têm déficit recorde de